Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 4, e verso de número 23. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando todas as enfermidades e males entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria. Trouxeram-lhe então todos aqueles que sofriam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e Jesus os curava. A palavra de Deus, principalmente nos evangelhos, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João, vamos falar a respeito daquele que foi o maior personagem de toda a história, que é o Senhor Jesus Cristo. E nós conhecemos a história, conhecemos um pouco do ministério do Senhor Jesus Cristo. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesta noite é a respeito justamente disso, de um ministério bem sucedido. Como é um ministério bem sucedido, e nada mais, nada menos quero trazer hoje a pessoa do Senhor Jesus Cristo para nos conduzir, para nos orientar a respeito de um ministério cheio de Deus. Nós sabemos que Jesus Cristo ele vai ser batizado por João Batista, e logo após ser batizado, a palavra de Deus nos diz que ele vai ser conduzido não pelo diabo, mas pelo Espírito até o deserto para ser tentado. E a palavra de Deus nos diz que após esse episódio, Jesus Cristo ele vence, nos mostrando que é possível vencer no deserto, nos mostrando que é possível vencer nos momentos difíceis. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele, após ser tentado no deserto, ele vai fazer a sua primeira aparição em público. E João Batista ele vai vê-lo, e de cara ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a palavra de Deus continua nos dizendo que Jesus, depois de ter sido visto por João, ele vai para Galileia, onde ele vai participar de um casamento, o casamento mais conhecido da história, onde Jesus Cristo ele vai transformar a tristeza em alegria. Talvez esse tenha sido um dos principais milagres que mostram de fato que o Filho de Deus veio fazer na terra: tirar a tristeza e trazer a alegria. E depois desse casamento, nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai subir até Jerusalém para o cumprimento da Páscoa. E lá em Jerusalém, nós vamos ver que Jesus Cristo ele vai se deparar com os mercadores, vendendo, comercializando as coisas sagradas, as coisas santas. E Jesus Cristo, ele, por mais que fosse santo, por mais que ele fosse manso, ele vai se irar e vai derrubar aquelas tendas, aqueles balcões de venda, mostrando que, em primeiro lugar, o Evangelho não deve ser vendido. Em primeiro lugar, a palavra de Deus não deve ser comercializada. Tudo que nós recebemos de Deus, devemos dar de graça, de bom grado, porque recebemos graciosamente de Deus, temos que dar de graça. E a palavra de Deus continua que depois desse episódio, Jesus ele vai conversar com Nicodemos, ainda lá nas regiões da Judeia, no norte da Palestina, vai conversar com Nicodemos e nos ensina mais uma lição, de que nós não precisamos de tanto público para pregar o genuíno evangelho. Tem pregador que só prega se tiver a igreja lotada, tem pregador que tem número mínimo de pessoas para atender um convite. Jesus Cristo ele pregou e ensinou o maior ensinamento a respeito da morte dele, da ressurreição e da justificação e da salvação de todo aquele que crê, para uma pessoa só, nos ensinando uma lição de que uma alma é importante para Deus, nos ensinando a lição de que uma vida tem muito valor para Deus. E depois de conversar com Nicodemos, a palavra de Deus nos diz que Jesus ele agora intenta voltar para Galileia, e ele precisava passar por Samaria. E lá em Samaria, Jesus Cristo ele vai à beira lá do tanque, lá, à beira do poço, melhor dizendo, conversar com uma mulher. Ele vai quebrar uma série de protocolos. Ele vai conversar com uma mulher, ele vai conversar com uma samaritana. E ainda mais, ele vai explicar o que é a verdadeira adoração, o que é o sentido de uma verdadeira adoração para uma pessoa só, e ainda assim mulher, e ainda assim samaritana. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que depois disto, ele vai voltar para Galileia, depois desse episódio em Samaria, e assim ele vai começar
o seu ministério propriamente dito. E a palavra de Deus nos diz de antemão que Jesus Cristo ele se dirige a Nazaré e ele pega um rolo dentro de uma sinagoga e começa a ler o profeta Isaías, dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar as boas novas, liberdade aos cativos e apregoar o ano aceitável do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo chega para aquelas pessoas na sinagoga, louvado seja o nome do Senhor, e vai dizer que naquele dia estava se cumprindo esta profecia. E as pessoas talvez olharam para Jesus e não entenderam. Mas Jesus ele continua dizendo: talvez vocês estão pensando que eu vou ser honrado na minha terra, mas muito pelo contrário, o seu povo o desprezou. E a palavra de Deus nos diz que as pessoas pegam Jesus, levam Jesus para um alto monte com a intenção de lançá-lo dali abaixo. Mas a palavra de Deus nos diz que Jesus sai pelo meio deles e continua o seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu quero assim discorrer a respeito do que foi o ministério do Senhor Jesus Cristo, trazer algumas lições para as nossas vidas, para que a nossa caminhada seja a cada dia mais cheia de Deus, a cada dia mais cheia da presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A primeira lição que aprendemos com o ministério de Jesus Cristo, ele é cheio de grandes responsabilidades. A palavra de Deus nos diz, logo no versículo 12 do texto que nós lemos, que Jesus Cristo, ao saber que João Batista havia sido preso, ele se dirige para Galileia. E isso nos faz entender que há uma grande responsabilidade, porque João Batista não era nada mais, nada menos do que o maior pregador da época. João Batista era aquele que olhava e apontava: conserta-te, arrependa-te, porque é chegado o reino dos céus. João Batista ele não media as palavras, João Batista ele falava absolutamente aquilo que o Espírito Santo de Deus ordenava que ele falasse. E Jesus Cristo ele agora estava com uma grande responsabilidade: substituir um grande homem de Deus. Eu não sei qual é o tamanho do seu ministério, eu não sei o que Deus tem te separado para fazer, mas entenda isso, é uma grande responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus Cristo agora ele estava com o papel de substituir João Batista, e ele vai fazer isso com muito louvor, porque ele era homem de fato, mas ele tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então isso já nos tira qualquer possibilidade de ter uma desculpa: mas Senhor, eu sou homem, eu sou falho, não ponha diante de mim essa responsabilidade. Se o Senhor colocou algo na sua vida, minha irmã, meu irmão, é porque você vai conseguir fazer. O Senhor não coloca nada nas nossas vidas que nós não consigamos fazer. A nossa força não vem de nós, a nossa força vem do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também que o ministério, muitas das vezes, ele não é reconhecido pelos nossos irmãos. Jesus Cristo ele não foi reconhecido pelos seus próprios irmãos. A palavra de Deus chega a dizer que os seus próprios irmãos da sua casa duvidavam do seu poder, duvidavam de que ele de fato era o Filho de Deus. Muitas das vezes nós enfrentamos também dificuldades, às vezes uma falta de incentivo dentro da nossa própria casa. Às vezes o nosso pai, a nossa mãe olha para nós e não dá nada por nós. Às vezes os nossos amigos desdenham de nós, acham que nós não temos valor, que nós não vamos conseguir alcançar nada. Mas o ministério, quando ele está diante de Deus, não adianta quem quer te botar para trás, não adianta quem quer te botar para baixo. Você vai cumprir, você vai concluir, você vai concretizar para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também que o ministério de Jesus Cristo ele estava de acordo com os planos de Deus. A palavra de Deus nos diz que ele não vai encontrar lugar em Nazaré, ele vai se dirigir às regiões de Zebulon, Naftali, as regiões onde o povo estava tão sedento por Deus, para que se cumprisse a promessa de Isaías no capítulo 9, que dizia que nas regiões onde havia treva, raiou a luz, e essa luz era Jesus Cristo. Ou seja, um grande ministério, ele cumpre os propósitos de Deus. Eu me lembro bem de Jeremias, quando o Senhor ele vai se dirigir para ele, e Jeremias ele vai dizer que não sabia falar, e o Senhor
vai dizer: Jeremias, não digas eu sou uma criança, porque onde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar dirás, porque desde o ventre da sua mãe eu te escolhi. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor te escolheu. O Senhor te escolheu desde o ventre da sua mãe. Quando ninguém te conhecia, o Senhor já tinha te separado por profeta. O Senhor já tinha dado as nações por você. Louvado seja o nome. O assunto principal da mensagem de Cristo era: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus Cristo, ele substituiu João, mas a mensagem não mudou. Jesus Cristo, ele substituiu João Batista, mas a mensagem era a mesma. Vivemos um evangelho de conveniência. Nós falamos aquilo que é agradável aos ouvidos dos nossos ouvintes. O evangelho, ele não pode ter adaptação. O evangelho, ele não pode ter conveniência. Ou nós nos adaptamos à palavra, ou não somos aptos para seguir Jesus Cristo. Paulo chega a dizer na carta aos Gálatas, capítulo 1, verso 8, que se ainda um anjo do céu descesse e tentasse pregar um outro evangelho, ele seria anátema. Porque não existe outro evangelho senão o evangelho de Cristo. Não existe um outro evangelho capaz de tirar o pecador do mundo, capaz de tirar o traficante da sua vida errada e trazer para a presença de Deus. Não existe um outro evangelho que pode ter o poder de transformar uma vida. Somente o evangelho de Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo, ele não vai mudar o evangelho. Jesus Cristo vai continuar dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Louvado seja o nome do Senhor. Entendemos também que Jesus Cristo, ele precisava de cooperadores. O versículo 18 nos diz que o Senhor Jesus Cristo, assim que ele chegou na Galiléia, ele vai se deparar com Simão Pedro e André, e ele vai lançar o convite: vem, siga-me. E depois ele vai chegar e se dirigir também a Tiago e João, filhos de Zebedeu: vem, siga-me. E eles vão largar tudo que eles estão fazendo, louvado seja o nome do Senhor, e vão seguir Jesus Cristo. Mas a lição que eu quero trazer é que nós precisamos de cooperadores. Ninguém faz nada sozinho. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado, de pessoas que estejam prontas para nos ajudar, de pessoas que estejam prontas para nos ouvir. Isso me faz lembrar de quando Moisés, juntamente lá com Arão e Ur, eles vão subir ali a um monte e eles vão deparar-se com o povo de Israel lutando contra os amalequitas. E a palavra de Deus nos diz que quando Moisés levantava a mão, o povo de Israel prevalecia. E quando ele abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Então eles vão olhar, Arão e Ur vão pensar: poxa, a gente precisa de alguma maneira auxiliar Moisés para que nós possamos vencer juntos. E a palavra de Deus nos diz que Arão vai levantar uma mão. A palavra de Deus nos diz que Ur vai levantar a outra mão. E o povo de Israel vai prevalecer. Nós só vencemos quando nós nos unimos com o mesmo objetivo. Quando nós nos unimos com o mesmo foco. Então Jesus Cristo, ele vai nos trazer essa lição de que nós precisamos de cooperadores. Cooperador não é aquele que vai te deixar caminhar sozinho. Cooperador não é aquele que vai até certo ponto e dali em diante ele não te acompanha mais. Cooperador é aquele que diz para você: eu estou contigo e não abro. Eu estou contigo e não te abandono. Eu estou contigo e eu vou contigo até o fim. Louvado seja o nome do Senhor. Aprendemos também a necessidade de ir em busca das vidas. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele percorria toda a Galileia. Sabe, a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ir por todo o mundo. Eu não conheço algum texto bíblico que diz que o pecador tem a obrigação de vir até a igreja, mas eu conheço um texto de Marcos 16 e 15 que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então Jesus Cristo, ele vai nos ensinar que nós precisamos ir. Ah, mas o pecador está perdido, não tem nada que eu possa fazer. Engano seu. Jesus Cristo, ele pode salvar o mais miserável pecador, porque ele salvou a mim, porque ele salvou você. Ele pode salvar toda a humanidade. Então nós precisamos ir. Um ministério genuíno, um ministério cheio de Deus, nos obriga a ir. Dentro de 4 paredes não conseguimos fazer muita coisa. E me faz lembrar de quando o Senhor Jesus Cristo chega diante de Pedro e diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Isso não combina
com o pecado tentando entrar na igreja e a igreja se defendendo. Isso combina muito mais com a igreja indo no inferno e saqueando o inferno e trazendo as vidas de volta. Porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Cristo. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. O ministério do Senhor Jesus Cristo, ele tinha alguns conteúdos que não podem faltar no nosso ministério. O primeiro conteúdo é a oração. Ninguém pode se levantar para falar de Deus sem antes se ajoelhar para falar com Deus. Ninguém pode se levantar para pregar a palavra de Deus sem antes não dobrar os seus joelhos e receber a palavra no seu coração. Jesus Cristo, ele era um homem de oração. A palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, ele vivia orando. E se tinha alguém que não precisava orar, era Jesus Cristo. E se tinha alguém que não tinha necessidade de orar, era o Senhor Jesus Cristo. Mas ele nos ensina uma lição, que se ele orou, eu não tenho desculpa para não orar. A palavra de Deus nos diz lá em Lucas, capítulo 6, quando o Senhor ele estava prestes a selecionar os seus 12 discípulos, a palavra de Deus nos diz que o Senhor ele vai passar a noite toda orando para fazer uma boa escolha. Quantas vezes nós não conseguimos passar 5 minutos orando? Quantas vezes nós acordamos com aquela naturalidade, pegamos a nossa roupa, tomamos um banho, vamos para o trabalho, chegamos lá, começamos a fazer as nossas atividades, saímos do trabalho, entramos no ônibus, chegamos em casa cansados, comemos uma comida bem gostosa e daqui a pouco vamos dormir. Às vezes não paramos 5 minutos para falar com Deus. E Jesus Cristo ele nos ensina essa preciosa lição. Sem oração não dá. Sem oração não conseguimos avançar. Sem oração a nossa vida para. Sem oração a nossa vida estagna. Sem oração a nossa vida não vai adiante. Sem oração o nosso ministério não frutifica. Sem oração as vidas vão continuar perecendo. Sem oração a minha família não vai ser abençoada. Sem oração nada flui nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, na sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, nos diz que nós temos que ter uma quantidade de oração. Não é muita coisa não, ele só diz que nós precisamos orar sem cessar. Precisamos estar ligados com Deus. Precisamos ter uma ligação com Deus. Precisamos ser íntimos de Deus. Jesus Cristo ele separou 12 discípulos. Dentre os 12, haviam 3 que eram mais chegados. Pedro, Tiago e João. E dentre os 3 havia um que era mais chegado. Qual o nível de intimidade que você quer alcançar com Deus? Qual é o nível de intimidade que você quer obter com Deus? Vá para o joelho. Ora a Deus. Rasga o seu coração diante de Deus. Mas Senhor, eu não consigo. Quando a gente para orar, tudo vai contra. É fato, acontece comigo. Quando a gente para separar um tempo para Deus, até a mosca voando nos chama a atenção, mas a palavra de Deus não nos chama. Um momento de intimidade com Deus, ele é tão facilmente roubado por outras coisas. Não desperdice isso. Busque uma intimidade com Deus. Ainda que doa, ainda que seja difícil, foi louvado um hino aqui pelas irmãs que falam muito comigo, que diz que ainda que para te seguir eu tenha que te chorar, eu te seguirei. Porque eu sei que ainda assim o Senhor estará comigo. Ainda no meio das lágrimas eu sei que se eu olhar para cima, assim como no Salmo 121, eu sei que o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus, que fez a terra. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério do Senhor Jesus Cristo também possuía um ensino. O Senhor ele era um homem de oração, mas ele também era um homem que ensinava. Precisamos de ensinamento. Precisamos de ensinamento para que possamos amadurecer. Precisamos de... E Jesus Cristo ele deixa claro que um ministério bem sucedido, ele precisa ter uma pessoa que esteja apta para ensinar. Seja com testemunho, seja até mesmo no folhear da palavra de Deus. Um homem de Deus precisa ser apto a ensinar as outras pessoas. A palavra de Deus nos diz diversas vezes que o Senhor Jesus Cristo ele ensinava. Precisamos de ensino. Oséias capítulo 4, verso 6 nos diz que o povo perece porque lhe falta conhecimento. E o profeta Amós também vai nos dizer que vai haver um tempo em que as pessoas vão andar errantes de um lado para o outro,
com fome, mas não fome de pão, não sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Perca tempo meditando na palavra de Deus, porque o tempo que você perde ali, entre aspas, você pode ganhar uma vida, você pode ganhar uma alma. Não meça esforços para aprender a palavra de Deus, porque não pode se levantar para ensinar aquele que antes não se assentar para aprender. Aprendemos também que o ministério do Senhor Jesus Cristo ele tinha pregação. Via de regra, Jesus Cristo ensinava e pregava. Jesus Cristo fazia a parte teórica e a prática. Então Jesus Cristo ele ensinava, mas ele também pregava. Ele ensinava, mas ele mostrava: vocês precisam se arrepender, porque senão o meu ensino não vai valer de nada. Vocês precisam crer no Senhor Jesus Cristo, porque senão o meu ensino não vai valer de nada. Então a pregação ela é fundamental. Romanos capítulo 10 nos diz que a fé ela vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Mas também nos diz que como ouvirão se não há quem pregue? Eis-me aqui para pregar a palavra do Senhor. Além disso, o Senhor Jesus Cristo ele vai curar. O ministério do Senhor Jesus Cristo ele tinha curas, milagres, e sempre ele atendia os necessitados. As pessoas muitas das vezes iam lá só para ser curado. A gente vê muito isso, né, nas igrejas. As pessoas vão lá com foco de ser curado, com foco de ter prosperidade, com focos quaisquer, que não o foco de adorar a Deus. E Jesus Cristo ele curava também. Mateus 4:24 diz que ele traziam-lhe todos os que padeciam de várias enfermidades, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. O ministério ele tem que ter ensinamento, sim. O ministério ele tem que ter pregação, mas o ministério ele é cheio do poder de Deus. O ministério ele é cheio do poder de Deus, cheio da virtude de Deus. O próprio Paulo ele nos disse: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus, louvado seja o nome do Senhor, para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho ele vai ter ensinamento, ele vai ter pregação, mas ele vai ter cura, ele vai ter batismo com o Espírito Santo, ele vai ter libertação, porque o Espírito Santo de Deus se faz presente neste lugar. Então nós aprendemos que Jesus Cristo ele curava. E eu acho interessante, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo ele curava o corpo. Vinham paralíticos e o Senhor Jesus Cristo ele curava. O Senhor Jesus Cristo ele curava a mente. Vinham os lunáticos e ele curava. O Senhor Jesus Cristo curava o espírito. Vinham os endemoniados e o Senhor Jesus Cristo curava. Mas a gente precisa entender, meus amados irmãos, que há uma ordem. A palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus Cristo ele ensinava, pregava e curava. A gente tem visto muito essa ordem ser invertida. A gente vê pessoas em busca de cura, em busca de milagres, em busca de prosperidade. Aí uma quantidade bem menor de pessoas em busca de uma pregação bem avivada. E no ensinamento não tem ninguém. Não podemos inverter essa ordem. Que a gente venha aprender que um verdadeiro ministério ele precisa de tudo isso. Existe um processo, nós vamos ser perseguidos, nós vamos ser afrontados, vão pôr o nosso ministério em xeque. Será que ele é homem de Deus? Será que ele é mulher de Deus? Mas o Senhor Jesus Cristo estará para nos defender, para nos proteger dessas falsas acusações. E o nosso ministério ele vai frutificar. Mas é preciso que a gente ore, é preciso que a gente aprenda, é preciso que a gente ensine, é preciso que a gente tenha todos esses requisitos. Porque um ministério bem sucedido, de acordo com o ministério mesmo do Senhor Jesus Cristo, ele precisa de todos esses requisitos. Então, se você é um aspirante para o ministério de Cristo, seja bem-vindo. Mas saiba que há um preço a se pagar, lágrimas a serem derramadas, mas vale a pena obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena passar por tudo isso, porque a nossa recompensa, segundo a palavra de Deus, nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, nem subiu ao coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para mim e para você. Louvado seja o nome do Senhor. Medite nesta palavra, não desanime. A nossa vida, a nossa caminhada cristã não é um mar de rosas. Senão o apóstolo Paulo ele não ia dizer para a gente tomar a couraça, não ia dizer para a gente tomar o escudo da fé.
iria dizer para a gente tomar o nosso guarda-sol e ficar à vontade. Mas o Evangelho de Cristo é um Evangelho de lutas. É um Evangelho onde a todo momento você tem que renunciar à carne. Todo momento você tem que renunciar aos prazeres. Todo momento você tem que renunciar tudo aquilo que te afasta de Deus. Para seguir a Jesus não é fácil, mas é gratificante. É isso que nos mantém de pé, aleluia. É isso que nos mantém confiantes. É isso que nos mantém caminhando. É isso que nos mantém firmes rumo a Canaã celestial. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra de Deus também nos diz, e agora eu encerro, que a fama do Senhor Jesus Cristo percorria por toda a Galileia e todas as outras regiões ao redor. Não porque Jesus Cristo buscou a fama, muito pelo contrário. Quando o Senhor Jesus Cristo ele fazia algum prodígio, algum milagre, o que ele falava? Não fale isso para ninguém. As pessoas irão nos conhecer, meus amados irmãos, não porque a gente quer ser conhecido, não porque a gente quer ter fama, mas um homem de Deus, uma mulher de Deus não passa despercebido em lugar nenhum. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. João 13,35 nos diz: nisso conhecerão que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. Que o nosso ministério a partir de hoje possa ser um ministério cheio de Deus. E que a nossa caminhada ela seja livre de qualquer tipo de soberba, qualquer tipo de egoísmo. Que nós possamos pensar mais nas vidas do que em nós mesmos. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa abençoar a sua família, a sua casa, o seu ministério seja uma bênção. Tudo na sua vida possa fluir. Que Deus te abençoe, é uma palavra simples, mas que você possa meditar nesta palavra. E assim eu quero agradecer essa rica oportunidade, no nome de Jesus Cristo.